noite, pupilos e pupilas. Eu também bagunçado hoje. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês que eu ainda não tinha falado, né? Normalmente, quando eu apareço assim, eu apareço arrumada, maquiada, aquela coisa toda. E quando eu criei o canal Um Livro Livra e coloquei de propósito que o horário lá era às 8 horas da noite, o que eu imaginei com isso, né? Eu imaginei que seria o horário que todos já tivessem chegado em casa, tomado banho, jantado, ia colocar aquela roupa folgada, né? Aquela roupinha gostosa, folgada, ia se sentar para olhar um vídeo, ia ler um livro, ou ia conversar com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, enfim, foi o que eu imaginei. E tem a galerinha que fica lá lendo livro, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, não, por que eu vou ficar... Eu vou aparecer para eles da maneira como eu quero que eles estejam em casa. Por que não, né? Aparecer para eles da maneira como eu quero estar dentro da minha casa nesse horário. E foi por isso que eu escolhi dessa forma, sem superproduções, sem iluminação, sem não sei o que. Porque o objetivo é a gente conversar, é a gente bater um papo, é a gente ter essa troca, né? E é isso. Então, vamos lá. Estamos hoje no nosso, sei qual episódio, esqueci. Nós estamos no 2 em 1, teoria 2 em 1, né? Que é sobre casais. Thiago Brunet, especialistas em pessoas, soluções bíblicas para lidar com todo tipo de gente, né? Cada hora eu mudo o título do livro, o subtítulo do livro. O livro é meu, né? Não adianta que eu não gravo mesmo. Mas é basicamente isso que eu estou falando para vocês. O importante é que nós estamos terminando daqui a pouco. A gente já avançou bastante, a gente já está na metade do livro. Então vamos lá. Aqui ele está querendo falar agora sobre... Esse capítulo é tão grande que eu vou ter que fazer isso 2 vezes. Por isso que eu estou falando novamente dele, né? Inimigos do casamento. Ele fala que inimigos do casamento, ele cita um exemplo aqui. A senha do banco, ok. Agora, a do celular, nem pensar. Eu vou usar esse exemplo aqui que eu acho interessante. Gente, olha só que coisa, né? Eu era uma pessoa que eu respeitava tanto o espaço do outro que, primeiro, eu nunca fui aquela mulher de ficar ligando, perguntando, ei, onde é que tu tá? Até porque eu não tinha tempo para fazer isso, né? Onde é que tu tá? Com quem tu tá? O que é que tu tá fazendo? Nunca, nunca, nunca. E era uma das coisas que eu mais ouvia da parte dele, era que ele elogiava isso. Rapaz, Vanessa não é ciumenta, me chamava de Vanessa. Vanessa não é ciumenta, Vanessa não faz isso, enfim. Não tinha insegurança, né? E sempre tive maturidade para entender algumas situações. Mas sempre exigi respeito, acima de tudo. Em relação à senha, vamos lá. Nem na época que o negócio estava pegando, que eu estava desconfiando, que eu estava sonhando, que eu estava vendo as coisas acontecendo debaixo dos meus olhos praticamente, eu tinha coragem de pegar esse telefone. E olha que eu tinha oportunidade. Ele confiava tanto em mim e sabia tanto que eu jamais faria isso, que o telefone dormia em cima do criado mudo. Eu sabia a senha, mas eu nunca tive coragem de abrir. Nem na última semana que eu poderia ter feito isso para poder constatar qualquer coisa, eu não dei esse passo de humilhação, sabe? Não fiz isso. Porque ou você confia ou você não confia. E enquanto não me disseram, não me constataram que eu havia sido traída, eu ainda assim respeitava e acreditava até o final que nada disso tinha acontecido. E eu poderia facilmente ter detectado essa traição se eu tivesse pego o telefone numa hora que ele não estava vendo, na hora que ele estava dormindo, mas eu nunca me sentia à vontade para fazer isso. E sempre achei que isso era um ato de humilhação. Então ele fala aqui da questão dos segredos, né? Eu lembro também que nós passamos a ter segredos.
Nos últimos meses, ele começou a comprar algumas coisas sem me consultar, sem falar comigo. E tudo que nós fazíamos antes era tudo consultado, combinado, era tudo com cumplicidade, aquela coisa toda. E quando isso começou a acontecer, que eu realmente estava sem forças mais para nada, eu não tinha mais nem moral para falar alguma coisa, né? Porque era o dinheiro dele, ele fazia o que ele queria, né? Mas é como eu dizia para ele, é o dinheiro dele que está entrando na nossa casa. Se está comprando coisas que realmente não tem necessidade para nós dois, não era para estar sendo adquirido, não era para estar sendo comprado, não, porque não foi algo que foi combinado, foi programado. E assim, depois que se separou, teve que sair vendendo tudo, né? Eu tive que vender tudo porque eu me separei. Ei, alto lá. Vendeu tudo porque comprou o que não devia na hora que não devia e sem pensar, né? Então foi por isso, não tem nada a ver. Ao contrário de muitos assuntos que eu já soube por aí. Que é aquela história, bebê. Tudo era culpa da Dani. Tudo era culpa da Dani. Tudo foi pra mochila da Dani. Tudo foi. Aí, contra fatos não há argumento. Com o tempo as coisas vão aparecendo, né? Eu acho até que eu vou tirar essa parte. Pra não dar confusão. Mas é a minha versão, né? Da minha história. É a parte da minha história. Então, ele também pode fazer o seguinte: ele pode escrever um livro com a parte dele. Ele pode falar se ele quiser. Aí vai ser, tipo assim, se fosse ele, colocava, eu botei aqui, né, a minha autobiografia, ele faria a autobiografia dele, né, e aí o que vai acontecer? Ele vai ter que me citar, né, e isso vai fazer com que eu venda muito mais esse daqui, porque não vai fazer sentido você ler o dele se não ler o meu. Tô brincando. Gente, eu tô brincando, tá? É só pra gente não perder a piada. Eu gosto dessas coisas. Mas o povo diz assim, essa pequena tá ficando doida, não, eu não tô ficando doida, não. Eu só estou me divertindo com a situação, né? Cada um faz o que quer com a sua própria vida, né? Cada um reage como quer. Vamos lá, comparação. Então a gente falou do segredo. Não pode haver segredo entre um casal, certo? Aquilo que está firmado entre vocês é o que tem que acontecer, não pode haver divergência. Quando começa a ter segredo, a coisa começou a desandar. Não existe, não dá para ser. A gente sabe que os seres humanos, eles não são perfeitos, né? Todo mundo tem defeito, as pessoas têm defeito, né? A virtude é querer você melhorar para poder conviver com o outro, né? Você tomar essa decisão. E não o outro querer mudar o outro, mas você como pessoa, como perceptor do seu defeito, que é prejudicial à vida a dois, você, por conta do amor que você sente pelo outro, você reconhecer a necessidade de você simplesmente se transformar em alguém melhor. Então, quando existe segredo, quando existe divergência de objetivos, é porque o casamento já está ruindo, né? Comparação. Não dá, gente. É inevitável fazermos uma comparação ou outra. É inevitável fazermos uma comparação ou outra. O problema está em passar a vida se medindo pela vida dos outros. Isso vai destruir o seu pacto a dois, do 2 em 1 no caso. O casamento não pode ser medido pela realidade de outro casal, jamais. Gente, a gente não pode, a gente não sabe o que se passa na vida, nos bastidores, na casa, no fundo do quintal do outro. Então, larga de querer comparar a tua vida com a vida dos outros, vai dar errado. As pessoas tendem a colocar, gente, na rede social, o casal perfeito. Elas tendem a colocar tudo perfeito, a roupa perfeita, a pose perfeita, o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita. Se vocês observarem que as pessoas que geralmente são as pessoas que explodem na rede social, que bomba de uma hora para outra, são as pessoas mais naturais possíveis.
não sei se vocês já perceberam isso, as pessoas que são mais humanas, né? São mais reais, que conseguem se sobressair dos demais, porque está tão escasso isso, já é uma coisa assim tão difícil de se ver, que quando acontece, quando aparece, a gente se apega, né? A gente tem uns, vou citar uma rede vizinha, que é o TikTok, que tem aquele pessoal que mora na roça, mora no interior e que estão lá gravando os vídeos e tal, estão fazendo uma comida, fazendo um bolo, fazendo alguma coisa assim, e tu vai ver lá pra cima o número de seguidores, lá pra cima o número de visualizações, e cara, eu não ligo pra nada disso, pelo contrário, eu fico sendo cobrada em relação a isso. E uma das coisas que eu achava que era um parâmetro, era a questão de seguidores, né? E eu tenho poucos seguidores. Se eu for somar todas as minhas redes, eu não sei nem se dá 7.000 seguidores, certo? E não tenho pretensão, pressa alguma de bombar isso tudo. Mas aí tem negócios meus que precisam de seguidores. A Pupa, por exemplo, ela precisa de seguidores. E ela tem poucos seguidores, mas os seguidores que seguem a Pupa são seguidores que participam, que estão lá, que acompanham, que estão ali. Da mesma forma, a minha rede social privada entre aspas, né? Os meus seguidores, eles estão ali. Eles não são seguidores que eu paguei para ter, são seguidores que realmente me conhecem, já de longas datas, então que acompanharam toda uma trajetória, enfim. Sou muito satisfeita, sou muito grata pelos poucos que tem, mas porém fiéis, é mais ou menos isso. E aí quando você vai para a rede social para falar de 2 em 1, né, do casal, e você começa a ficar obcecado ali, olhando aquele monte de coisa perfeita, né, de lar perfeito, você não tem nem ideia do que se passa nos bastidores daquele casal. Às vezes a pessoa está bem aqui, na rede social, aqui, minutos antes de iniciar a filmagem, estão bem aqui, se beijando da rede social, né? Minutos antes de desligar, estão se beijando, estão falando, fazendo, acontecendo, tirando foto, na melhor pose, na melhor posição, no melhor ângulo. Quando desliga aqui a câmera, amigo, por uma besteira começam a brigar, começam a se xingar, a se desrespeitar. Então, é aquilo. Aí você não está vendo nada disso nos bastidores. Você não está vendo nada disso. Aí você começa a se basear numa rede social. Gente, casamento, convivência a dois, sociedade, casamento, são coisas parecidas ao mesmo tempo, diferentes, obviamente, mas são convivência de duas pessoas, de duas culturas, de duas origens, de dois temperamentos, de tudo diferente um do outro. É natural que tenha momentos de divergência, é natural que tenha momentos de confusão, de conflitos, mas também pode se tornar natural conversar, também pode se tornar natural tentar chegar a um denominador comum, né? Você se esforçar, perceber como você pode estar se colocando no lugar do outro e também procurando entender o lado do outro. Ai, que lindo, agora ela tá desse jeito, ela aprendeu a ser desse jeito. Sim, eu aprendi. Foi uma das coisas que depois desse livro aqui, eu fui pro Paulo Vieira, né, lá para falar da riqueza que eu esqueci o título, como sempre, riqueza emocional, sei lá o que é. Depois do Paulo Vieira eu fui para lá e fui pro Linguagem do Amor, 5 Linguagens do Amor, porque eu prometi para mim mesma e prometi a Deus que eu iria me tornar uma pessoa, uma mulher melhor, para quando eu fosse me relacionar com outro homem, eu tivesse a melhor performance possível como uma esposa. Eu prometi. E isso não só me transformou numa pessoa melhor, mais compreensiva, mais madura,
porque o meu intuito não era só eu me modificar. Eu não tinha me modificado para caber no mundo dos outros, por que eu não ia me modificar para ser melhor para mim mesma? Porque se eu aprendi a ser uma pessoa melhor, eu conseguirei tratar melhor outras pessoas que chegarem na minha vida, porque eu vou saber o quão bom é ser bem tratado, o quão bom é ser bem compreendida, né? E isso eu fiz não pelo outro que está chegando, mas eu fiz isso por mim. Fiz isso por mim. E quem vai se beneficiar é quem está chegando. Pode ter na certeza. Eu não perdi minha essência de cumplicidade, de companheira, de corajosa, e aquela que pega na mão do outro e assim, ah, não tenho, eu tô ruim, não sei o que. Não perdi isso, não perdi. Eu sou capaz de me relacionar com um cara numa bicicleta. Eu sou capaz de me relacionar com um cara numa bicicleta, desde que ele seja um cara trabalhador, respeitador, que me ame, que me honre, que zele por mim, pela minha... Só que aquela história, puta, que historinha romântica, que lindo. Não, eu tô falando de questões de dignidade, cumplicidade e as idades por aí afora. Mas o foco aqui é a comparação. Não se compare pela vida que você vê na rede social. Não se compare pelo que você acha daquele casal que vem visitar a sua casa no final de semana e vem te visitar, tomar um vinho e quando chega dentro do carro se estapora. Não dá para comparar. Você sabe a sua realidade, você sabe com quem você casou, você sabe todos os defeitos da outra pessoa, todas as qualidades das outras pessoas. Então, poxa, rega a tua grama, poda a tua grama, ajeita teu jardim. É por aí. Agora esquece a vida do outro. A vida do outro nem sempre é verdade. Não entender que muitas vezes as formas de pensar feminina e masculina são diferentes. Isso aqui é um outro ponto. Aqui ele cita uma coisa interessante. Aqui ele fala o seguinte, né? Tivemos 2 horas de risada, de muita conversa, depois de um café e da despedida. Assim que fechei a porta, olhei para a cara de Janine e disse, esse cara é rico demais. Você também já ouviu dizer que ele tem um jatinho particular? Ele ganhou um prêmio mundial, não sei o que foi. Nem acredito que ele é amigo do ciclano. Poxa, ele vai trabalhar de helicóptero na sexta-feira. Janine vira por sua vez e diz, tu viu a pele daquela menina? Eu até passei o número do meu dermatologista para ela, porque ela tá com a pele estranha. E a bolsa dela, que é da Chanel, uau! Como ela consegue ficar tão magra? Gente, aquele cabelo... Não sei, Janine. Janine é mulher. Então, assim, a gente não tá aqui para generalizar que todos os homens e as mulheres pensam assim, né? De maneira diferente. Nós não estamos generalizando. Ele não está generalizando. Mas a cabeça do homem e da mulher é diferente. Ele utiliza aqui até o exemplo dos homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Galera, que tá falando do povo que não tá fazendo o negócio direito.